Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, o meu amigo friend, Xaxá, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do meu outro lado, o meu amigo friend, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje, mais uma vez, a gente tá gravando com pouquíssima antecedência, então esse episódio vai ao ar sem cortes. Vocês desculpem aí a gente as respirações profundas e os gaguejos, mas o conteúdo é o mesmo de sempre que vocês gostam, tá? Então não precisa abandonar a gente só porque a respiraçãozinha tá alta, não. Só dá um descontinho. Nas próximas semanas a gente reorganiza isso. E também, como vocês já devem estar sabendo, quando a gente grava com pouca antecedência assim, a gente não faz aquela introdução escrita bonitinha pra gente não ficar perdendo tempo, né, pra gente otimizar a gravação. Hoje a gente vai falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, o Homem-Aranha 2, que agora esses filmes ficam fugindo do número, né? Ninguém quer ser chamado Homem-Aranha 2, eles querem ser unidades em si, mas todos eles dependem de informação dos anteriores pra funcionar, pra valer, assim, é engraçado. Enfim, a gente tá falando da continuação do filme que chacoalhou a indústria de animação ao pegar o tema da moda, que é o filme de super-herói, e trazer ele para um outro universo, o universo no qual ele é mais conhecido, mas na TV, né? E trazer ele para o cinema com a grandiosidade, com a verba que ele tem nos live action, de certa maneira, né? O Homem-Aranha através do Aranhaverso foi lançado agora, a gente tá gravando no começo de junho, ele foi lançado agora no começo de junho. Se você tá ouvindo esse episódio perto da data, ele provavelmente tá nos cinemas, ele certamente vai ficar nos cinemas por uns 2 meses direto aí. Então não perca a oportunidade de assisti-lo no cinema. Chega de enrolação aqui na introdução, eu vou colocar uma vinhetinha do Meia Opinião e a gente vai falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. Meia Opinião. Bom, como de costume, vou começar com meu amigo Gustavo Azevedo a falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, o Aranhaverso 2. Lembrando aqui, para quem não é grande seguidor da Marvel, esse filme não é produzido pela Disney. Quem tem os direitos do Homem-Aranha é a Sony. E a Sony tem uma parceria de lançamentos com a Marvel para o Homem-Aranha e para todo o universo do Homem-Aranha. Então saiu o filme bosta do Venom, foi a Sony que fez. Saiu o filme bosta do Morbius, foi a Sony que fez. E aí sai o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é um filme completamente diferente. Diferente em formato, diferente em pegada, diferente em mensagem. E vou deixar aqui com o Gustavo Azevedo para começar a discussão pra gente, para abrir a discussão aqui para a galera do Meia Pantufa. Gusta, e aí, Homem-Aranha através do Aranhaverso? Será que a gente vai chovendo molhado com a crítica hoje? É engraçado você falar... eu acho que a gente tem chance de falar mal da mesma coisa e falar muito bem da mesma coisa. Eu acho que isso vai acontecer. Mas... engraçado você falar que o filme tá sendo um sucesso de público, né? E vai ficar 2 meses no cinema. Na sala que eu fui assistir era 7 horas da noite e não tinha quase ninguém. Eu achei tão estranho, gente. Você foi na quinta-feira, né, amigo? Mas o filme é uma animação, o filme tem outro público, assim. Ele tá tentando fingir menos que ele é de adulto do que os filmes da Marvel fingem, né? Porque não é live action e tal, não é gente famosa. Então, assim, a recepção meio de semana vai ser diferente, assim. Domingo à tarde só tinha cosplay do Homem-Aranha no show. Não, então, mas engraçado, porque o barulho que podiam ter feito por causa desse filme, né, não sei se é o problema de não ser da Marvel, porque os filmes da Marvel na quarta e na quinta, pra estreia, assim, eles lotam, sabe? Eu acho que é porque é animação. E aí a animação vai atrair um público mais jovem imediatamente, assim. E eu fui no domingo à tarde e tava lotado. Não dava nem pra ouvir o filme direito. Engraçado. Também tava meio miada a sessão que eu fui.
Então, é estranho esse tipo de comportamento, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com o que o Luiz está falando, sim, de público mais infanto-juvenil, sim. É bem nessa pegada. E eu queria, mais uma vez, fazer outro disclaimer de que eu tô muito mais aqui como entusiasta do que especialista. Não entendo de multiverso. Eu cansei de entender o que é um multiverso. Foda-se. Dentro Foda-se. dentro desse universo aí de marvelização da vida e dos super-heróis. Então eu fui assistir como um entusiasta de Spider-Man, porque eu sempre gostei muito do Homem-Aranha. Eu acho que definitivamente é um dos melhores super-heróis que já fizeram no cinema. Então ele tem muito cânone, né? Tem muita coisa para ser explorada. E eu acho que aqui, nesse filme, no Across the Spider-Verse, né? É o que eles mais exploram. Eu acho que eles conseguem juntar. Eu acho que até mais do que no último Homem-Aranha da Marvel. Que é o suco do fanservice, né? É o suco do suco. Eu acho que aqui eles conseguem explorar até mais. É bizarro como, de uma forma diferente, eles exploram mais ainda a identidade do Homem-Aranha. Tanto é que assim, é só Homem-Aranha, né? Um filme repleto de Homem-Aranha e ele interagindo com ele mesmo. E foi o que eu mais gostei, porque eu acho que esse choque entre vários Homens-Aranhas, esse é o plural, ele acaba trazendo pra gente questões mais profundas e menos picuinha e gracinha também de outros personagens, vilões principalmente, que foram resgatados lá na Marvel, por exemplo. Vilão que quer destruir o universo. Né? Exato. Então aqui nesse filme eu acho ele um filme até muito mais profundo do que o filme anterior, né, antecessor, que foi lançado pela Marvel. Então eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele tem, apesar de ser uma animação, né, que a gente fala, a animação é mais bobinho, a animação não tem profundidade. Eu acho que dessa vez assim a gente tem uma temática muito legal para ser explorada. Tem muito pano para manga, sabe? É um filme que deixa a gente muito atento nas questões que ele está trazendo em tela. Ele não é só um fanservice, eles não trazem à tona esse multiverso só pra brincar de multiverso, só pra falar que um personagem tá saindo de um lugar pro outro. Ele tem um propósito com isso. Isso é muito legal. Tirando, é claro, o elogio que acho que todos vocês vão fazer, mas é a arte desse filme, né? Ele é impecável, é uma coisa assim que eu nunca vi em nenhum outro filme. É absurdo como uma equipe criativa consegue ter tanto domínio no produto que eles estão fazendo. E como deve ser difícil, porque deve ter muitas diretrizes do executivo, né? Então, você precisa juntar isso, você precisa ter essa e essa história, você precisa trabalhar com esse vilão. Então, determinados pontos assim que não é qualquer estúdio que faz, e a Sony conseguiu juntar tudo isso, uma equipe de animadores incríveis, e eu acho que também muita liberdade criativa. E quando a gente tem liberdade criativa, parece que coisas boas surgem realmente, né? Então, a crítica que a gente estava fazendo para Marvel há um tempo atrás, lá, quando a gente falou de Guardiões da Galáxia. É impressionante a discrepância da Sony Animation com a Sony Live Action. Assim, parece que você tem um estúdio profissional contra um estúdio moedor de carne, moedor de história. É inacreditável, assim. Você não fala que esses filmes todos aí são do mesmo personagem, são do mesmo universo e tal. Eu vou passar pro Lucas, mas eu queria fazer um comentário já em cima disso aí. A gente fala, quando a gente faz esses episódios, é legal a gente fazer e depois a gente revisitar um ano depois pra ver o quanto a nossa cabeça mudou com relação àquilo. Porque quando a gente tá com a memória recente, a gente tá com a cabeça meio quente assim, a gente tende a fazer afirmações mais definitivas, mais decisivas sobre as coisas, assim, né? E quando a cabeça esfria, a gente começa a pensar com um pouco mais de racionalidade. Mas assim, hoje, 5 de junho de 2023, o meu filme definitivo de super-herói mudou. Por muito tempo foi, talvez, Batman Cavaleiro das Trevas, talvez Vingadores Guerra Infinita, por tudo que envolviam e tal, como
impacto cultural e tudo que ele fez pra chegar àquele momento, toda a relevância que eles tiveram. Mas pra mim, hoje, em junho de 2023, o Através do Aranhaverso é o filme de herói definitivo. Se alguém nunca viu nenhum e for me pedir qual filme de herói eu vejo que eu vou gostar, que eu vou ter uma experiência espetacular, eu vou indicar esse, eu não vou nem piscar. Esse filme é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Eu saí do cinema chocado, assim. Tive uma experiência inacreditável com esse filme. Esse filme é tudo que o gênero deveria ser. É impressionante, assim, como ele não se leva a sério, como ele é engraçado, como ele é ágil, como ele é profundo aonde ele tem que ser. Como ele, sendo uma animação, ele não apela para os recursos que a animação tem licença poética para usar. Sabe, o live action não deveria ter licença poética de fazer vilões estúpidos, e tem, e faz. A animação tem essa liberdade, a gente tende a ser mais leniente quando a animação faz isso, e esse filme não faz. Esse filme é o único filme de herói dos últimos 20 anos que não faz isso. Que ele não tá com essa ideia. A principal ideia desse filme não é dominação mundial, não é o vilão com não sei o que, não sei o que. A principal ideia desse filme é perda, é relação familiar, é evolução, é insegurança. Esse é um filme infanto-juvenil ideal, assim, cara. Ele pega a alma do que é ser um adolescente e ele transpõe para uma ferramenta visual inacreditável. O filme é visualmente inacreditável, cara. O primeiro a gente já falava muito sobre o impacto que ele ia ter na indústria, e teve. Mas assim, vai haver um antes e depois através do Aranhaverso na animação, sabe? É você assistir a história de um subgênero, de um formato, né? Animação não é subgênero. Você assistir a história de um formato sendo refeita, cara. É tanta coisa que acontece nesse filme que faz ele funcionar de forma irretocável, cara. Esse filme é a animação mais longa da história dos Estados Unidos, né? É a animação mais longa americana, 2 horas e 20. Tem animações japonesas, eu acredito, que são um pouco mais longas, mas nos Estados Unidos é o filme mais longo de todos. E ele acaba num cliffhanger e você não respirou 2 horas e 20, assim. Você não quer que o filme acabe. Cara, é tanta coisa legal acontecendo e o filme nunca perde o fôlego e ele nunca é engraçado na hora errada, mas ele é extremamente engraçado, e quando ele tem que pegar pesado, ele pega pesado, e visualmente a gente pode ficar aqui a hora inteira de gravação falando dele visualmente, que não vai ser suficiente. Mas eu não vou ter críticas a fazer hoje, assim, eu só vou ter elogios. Eu não sei se ano que vem a gente refaz esse episódio, e aí talvez a minha opinião mude, mas hoje é irretocável, é o filme de herói definitivo pra mim, assim. Lucas, comenta aí o que você achou, sua impressão. Você assistiu no mesmo dia do Gusta, né? Vocês já assistiram um pouco mais de tempo que eu, vocês já tiveram mais tempo pra refletir sobre o filme. E aí, sua impressão do Aranhaverso 2, que não chama 2? Eu assisti na quinta também, na estreia, e a minha sessão também tava meio vazia. Eu acho que também por ser dia de semana, e animação e tudo mais. Mas final de semana, meu irmão foi no fim de semana e me falou que tava lotado. E, inclusive, um negócio legal que você falou sobre esse cliffhanger, eu tava conversando hoje com meu irmão sobre o filme, e ele falou, cara, quando o filme acaba, parece que tinha passado 1 hora só. Parece que você não tem a impressão que passou 2 horas e 20, eu tive essa mesma sensação também. E pra mim esse filme, ele acerta em tudo que ele se propõe. Em tudo. Pra mim ele é perfeito. A única coisa que eu acho que não chega nem a ser um defeito, é um comparativo com o primeiro filme, é que eu acho a trilha sonora do primeiro melhor. Mas a trilha desse ainda é muito boa, muito boa. Mas a tudo que ele se propõe, ele é perfeito, ele acerta em tudo. E isso aqui é o que esses outros, todos os filmes de multiverso deveriam ser, cara. É o único filme de multiverso, esse e o primeiro, são a única franquia que fala sobre multiverso, que é o tema do momento nos filmes de herói, que acerta, que sabe trabalhar o multiverso. Pra mim é isso aqui. Todos os outros que eles tentarem inserir multiverso aí, pra mim, foi só querer aproveitar o tema da pior maneira possível. E sempre que a gente vê isso nos filmes em live action, a Marvel tem feito isso muito, parece que vai ser o tema agora do filme do Flash, que vai estrear. Mas é sempre aquela coisa que eles continuam focando ali no ator principal, no grande nome do elenco e tudo, e acaba que não explora o multiverso coisa nenhuma. E aqui, até por ser animação, eles acabam tendo essa liberdade, né, de conseguir explorar mais os personagens. Você não precisa ter... O Miles, que é o protagonista, ele vai aparecer, sei lá, 20 minutos, 15 minutos de filme que ele vai aparecer. Então,
eles acabam tendo uma certa liberdade. Não sei se foi o Gustavo que falou sobre isso, mas eu também, assistindo, depois de alguns dias assim que eu vi o filme, eu sinto muito que eles tiveram, depois do sucesso que foi o primeiro, que eles tiveram uma liberdade enorme pra fazer o que eles queriam nesse daqui. E assim, visualmente não tem nem o que falar, né? Falar o óbvio. Esse filme aqui é a coisa mais linda que eu já vi no cinema, cara. Em termos de animação, é surreal. Eles inovam muito, assim. A gente fica elogiando os filmes da Pixar, que são maravilhosos também. Mas, porque no Toy Story, porque nos Incríveis, o tecido da roupa, o bigode, o pelinho. Mas, cara, aqui eles usam tantos estilos diferentes de animação que é uma coisa surpreendente mesmo, assim. Como eles acertam em todas. Tem um universo que parece que é um rascunho. Aquele Spider-Punk, cara, eu achei genial, assim, aquela sacada. Cara, e é você atirar pro outro lado. O que é legal demais nesse filme é que é você atirar pro outro lado. A gente vive uma tendência de filmes de heróis se levarem a sério demais pra gente ter a maior crença possível de que aquilo se passa no nosso mundo. A gente tem que imaginar que o Capitão América vai descer do céu a qualquer momento pra jogar o meu Corsa no vilão e errar, sabe? Os filmes buscam muito isso, porque o CGI hoje é muito bom, né? Hoje ele é capaz de coisas impressionantes e tal. E isso acontecia nas animações. Os Incríveis 2 é um ótimo exemplo disso. Ele continua sendo uma animação, mas ele foca em detalhes inacreditáveis de desenho, assim, também, né? De verossimilhança. E Homem-Aranha através do Aranhaverso. O primeiro já também, mas aqui isso é levado à enésima potência, certo? Atira pro outro lado. É assim, meu amigo, eu tô com papel e caneta na mão. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso desenhar o que eu quiser. Eu posso imaginar o que eu quiser. Eu vou fazer um desenho, sabe, verossímil, eu vou criar 40 mundos diferentes, eu vou criar trocentos jeitos diferentes de contar uma história, eu vou usar o cenário em volta pra expressar a emoção que o personagem X está sentindo em um shot. E shot de animação demora pra caralho pra fazer, né? Aí você pega 1 minuto de shot, você tem um cenário derretendo enquanto a pessoa tá triste. Aí você pega um ângulo aberto, o cenário tá de outra cor, e os personagens estão de outra cor. E aí eles se abraçam, e aí o cenário muda. E aí eles mudam de multiverso, e o jeito de desenhar é diferente. E a movimentação é diferente. Uma hora você pula muito frame, outra hora você tá mais realista, outra hora você tá preto e branco, outra hora você tá gibi. Cara, é incrível o que você botando dinheiro e você botando liberdade e tempo na mão de artista, dos artistas certos, você vê o que os caras conseguem fazer, assim. Esse filme visualmente, cara, me faltam palavras pra expressar mesmo o quanto é você presenciar uma explosão de criatividade no cinema, sabe? E isso é a antítese do que é a Marvel, é isso que é louco. A Marvel é mais do mesmo, tudo tem que ser visualmente muito semelhante, tudo tem que ser conduzido de forma muito semelhante, as histórias têm que ser contadas de forma muito semelhante. E aí você dá isso na mão do animador, porque o primeiro filme deu certo, e o animador fala, caguei. Tudo tem que ser criativo. Eu sou um animador. Eu entrei nessa indústria porque eu era criativo. Eu não teria entrado nessa indústria se eu não fosse um cara criativo. Eu vou explodir minha criatividade aqui em tela. Se vocês me bancarem, eu garanto que o filme vai dar certo. E eu garanto que as pessoas vão ver. E é isso que a gente tá vendo, cara. É simplesmente isso, assim. É incrível, é incrível. E eu tenho a sensação também de que é uma ode ao material base, né? Porque esse realismo todo... Sem depender dele. Tipo assim, você não precisa ser um fã de gibi, como eu não sou, como você não é, pra ir lá no filme e gostar, e entender o que ele tá referenciando, sabe? E apreciar o que ele tá referenciando. Justamente, porque é como se você tivesse ali no material. Você mesmo falou, eu tenho um papel e uma caneta na mão, eu posso desenhar o que eu quiser. Então, é isso que os quadrinhos permitem pro ilustrador, sabe? Quando você vai fazer um quadrinho, a ideia é quebrar a estrutura de quadrinho. Os quadrinhos mais originais, eles quebram aquela própria estrutura quadrada, né? Do próprio quadrinho e vai desmontando o que é o material base, sabe? Então, assim, eu acho que ele traz essa regrinha dos quadrinhos, assim, de fazer essas quebras pra tela, e isso funciona muito. Eu acho que tem ali na primeira sequência aquele vilão de papiro, de papel ali, que ele é uma coisa meio... O Abutre da época do Da Vinci e tal.
Ele faz aquele médico, tem uma vibe meio médico da Idade Média, né? O boticário da Idade Média, que ele tem aquele bico, assim, ele tem aquelas asas meio... É um Pegasus? O que é aquilo? Ele tem uma... Não, aquele é um vilão do Homem-Aranha mesmo, chama Abutre. Ele tem essa de ser o meio pássaro, assim, sabe? Só que aí eles pegaram e montaram um design do Papiro, né? Um bicho, como a própria Gwen diz, cara, você é feito de pergaminho e você vai pegar fogo? E outra coisa muito afiada é o humor desse filme. Eu acho que você tem vários momentos de gargalhada, assim, real. Você ri genuinamente com o filme. E uma outra coisa que eu entendi que o filme fez é assimilar a geração, o Gen Z, sabe? Não existe nada mais Gen Z do que o ritmo desse filme. Foi a primeira coisa, assim, nos primeiros 10 minutos eu senti que não tem ritmo mais perfeito do que o desse filme para uma geração Z. E eu acho, assim, agora que a gente tá batendo na Marvel gostoso, eu acho justamente o tom da Marvel careta. Uma coisa muito engessada, muito travada. E é muito doido você ver a própria Marvel esfregar isso na cara dela, né? Não a Marvel Studios, mas a parceria. A própria Marvel esfrega na cara que os live action estão ultrapassados, cara. Eles podem ainda fazer muita bilheteria, mas eles estão ultrapassados. Os caras precisam entender isso. E eu não sei se eles se aproveitam desse multiverso e dessa temática para... Na verdade, uma coisa conversa com a outra. Mas eles se aproveitam dessa temática de multiverso para poder fazer um ritmo frenético. Então, é muito fácil você fazer uma coisa, pular para outra, uma história sair da outra, voltar e entrar e, sabe, retornar para o mesmo ponto. Porque, no fim das contas, você tem essas maquinações, assim. Você consegue trazer a história de um lado para o outro, visualmente falando. Mas, ao mesmo tempo que o ritmo da história é muito frenético visualmente também, eu acho que a linearidade da construção do argumento, assim, do roteiro e de como, no fim das contas, do que o filme é. O filme é a respeito de quê? Eu acho muito... Eu acho muito sustentável, sabe, no filme. Ele não é um filme que você perde o fio da meada. Ele não é um filme que você esquece qual é o conflito do personagem. Você sempre tá com aquela história martelando na sua cabeça. Então, isso é muito gostoso ver, assim, no filme. Porque eu acho que é por isso que ele passa rápido. Não é porque ele é só frenético. Porque tem um monte de filme frenético. Sei lá, Adão Negro foi frenético e foi um filme que todo mundo bateu. Porque era frenético, mas não tinha propósito. Porque então, horroroso. É um frenético aleatório, assim, é uma coisa assim, cenas de luta, cenas de... vamos fazer um Velozes e Furiosos de super-herói aqui com o The Rock, e aí foi isso. Então eu acho que tem muito essa sensação de que a gente tá numa história frenética, mas tá tudo acontecendo por um motivo, tem um propósito, sabe? Cara, e não é porque o filme não se leva a sério e é bem humorado que a gente não consegue se emocionar com o filme também, né? Quando... Ele não perde o fio da meada, né? Como você tá falando, a história é bem focada, bem centrada no que ela quer dizer o tempo todo, não se perde ali. E apesar de você estar falando de multiverso, de vários personagens, vários Homens-Aranhas ali, a história anda pra frente. A história é bem simples, assim, no geral. E a mensagem que eles querem transmitir... Eu não conheço uma pessoa, eu quero que essa pessoa apareça aí no Instagram, em algum lugar, se você terminou esse filme e não sentiu, assim, uma emoçãozinha com a mensagem que esse filme quer dizer. Pode ser... Não tá morto. Você pode por ter dentro. 40 anos de idade assistindo esse desenho aí, cara, que você vai conseguir se emocionar de alguma forma ali, alguma coisa vai te tocar, porque é essa coisa, né? Ele fala sobre família, né? Sobre coisas que todo mundo já passou, sobre dificuldades que todo mundo já passou. E eu acho que a história é bem amarradinha. E além dele. Mas o ponto que eu queria chegar é que dá pra gente ter filme de herói, assim como a gente tem Guardiões da Galáxia e teve o Aranhaverso agora, que são filmes mais despretensiosos, que não se levam tanto a sério, que são bem humorados. Assim como dá pra gente ter o Batman do Matt Reeves ali, que funciona super bem também, que é uma coisa mais, né? Eu acho que isso vai do personagem funcionar dessa forma também, ou não. E a questão é que não é porque ele não se leva a sério que ele não vai ter profundidade também. Eu acho que
nisso o filme acerta demais, porque ele consegue entregar tudo. Consegue te emocionar, ele consegue passar a mensagem dele, tem um roteiro redondinho ali, e além de ser frenético, bem humorado e visualmente impactante, assim. Eu acho que assim, a gente fala de conflito, fala da linha tênue que o filme tem, né? Tudo que ele precisa ter. Eu acho que o principal é o conflito do Miles Morales em relação à identidade dele e de como ele vai lidar com os pais, né? Por isso que você está falando aí da questão toda familiar. Eu acho que é o mais importante no filme mesmo. O filme começa com uma reunião de colégio para apresentar as notas do Miles Morales ali, né? Tem a diretora da escola e os pais. E aí é como se você tá vendo que os pais do Miles são muito presentes na vida dele. Ele quer sentir, os pais do Miles, eles querem sentir que eles estão perto, que eles sabem de tudo que está passando na vida do filho. O seu filho está indo mal no espanhol. Por que diabos meu filho está indo mal no espanhol? Ele está indo mal na escola, sabe? Na língua que eu falo, a mãe dele fala, não, você tem que melhorar esse espanhol aí. Então, você sente que ele tem pais que precisam muito da presença dele, mas ao mesmo tempo ele tá dividido entre o mundo lá, né? De salvar o Nova York do crime, né? Ele é o único Homem-Aranha do Brooklyn, então ele precisa fazer alguma coisa a respeito para melhorar a cena do crime ali. Então, todo o filme começa a se desenrolar dentro dessa narrativa familiar. E aí é nesse momento, inclusive, que ele conhece o vilão da história, que é o... Como é que é o nome do menino, gente? Eu chamo ele de Buraco. Eu chamo ele de Buraco. Ele é muito ele mais fala buraco toda hora, do que né? Mancha. Meus buracos, eu tô entrando pelos meus buracos. Exatamente, eu chamava ele de Buraco o tempo inteiro. Então eu acho que o desafio principal aí do Miles Morales, que a gente tá falando tanto aqui, né, que tem essa linha narrativa que a gente identifica muito fácil, apesar de ser um filme muito frenético, muito caótico. Eu acho que existe sim essa linha narrativa muito definida, que é o conflito que o Miles Morales tem com os pais. E é muito bem dividido como esse conflito fica tanto com o pai quanto com a mãe. Não tem uma responsabilidade afetiva debruçada só em uma figura, sabe? Isso eu achei muito legal, assim, muito bem dividido. Então toda essa preocupação dos pais já no começo do filme mostra o conflito do Miles Morales, que eu vou estar ali com os meus pais, eu preciso estar perto deles, mas eu também preciso salvar o mundo do crime. E é legal que o mundo do crime ali no começo, que é o Mancha, é um cara nada a ver, uma coisa aleatória, que ele não dá sentido, né? Ele começa a não ver mais sentido naquilo, por isso que reforça a vontade dele de se aproximar dos pais. Então... É muito a cabeça do adolescente. Tirando que tem a Gwen, que é a namoradinha, que ele idealiza, né? O romance perfeito, a coisa platônica, que ela é perfeita, né, gente? Assim, é impossível não se apaixonar por Gwen. Então, é óbvio que todo mundo vai torcer por esse casal, e aí você fica... você já conhece todos os conflitos do personagem ele já no começo. Ele tem a paixonite, ele tem que lidar com a família, com os pais, e ele tem que lidar com o mundo do crime. E aí você vai percebendo que aos poucos o filme vai tirando um pouco você do mundo do crime para entrar cada vez mais dentro do conflito dele. Porque no final do filme você fala assim, caralho, parece que ele não teve muita coisa para resolver assim fora dele. Ele não tem tanto que é sem graça, né? Quando ele tem que parar o trem lá, é sem graça. Quando ele tem que resolver as coisas na cidade, no Brooklyn, ele não gosta. Ele tá entediado. Ele não gosta mais de cuidar do crime. Então, é hora de enfrentar os medos e cuidar da vida pessoal dele, de cuidar dessa parte toda familiar, sabe? É muito bem definido isso na estrutura do filme. E ele quebra aquela coisa, né, de todo super-herói ter que ser órfão, né? O Miles Morales, ele tem os pais, pelo menos. Por enquanto, cara, né? Porque o filme é meio que sobre isso, assim. Então, no sem final entregar. dá uma quebrada. Dá aquela quebradinha ali. Ainda vai ficar, né? Mas... essa questão da família, eu acho que o Homem-Aranha, né? Pra quem chegou aqui agora no meio, né? O Homem-Aranha é meu herói favorito. Eu já falei isso em alguns episódios aqui. E eu fico muito feliz de
basicamente quase por alguns escorregões aí, tudo que fazem com esse herói aí nos filmes dá certo. A gente tem os 2 filmes do Tobey Maguire, um mais ou menos ali do Andrew Garfield. Tom Holland eu já não gosto muito ali gosto do último filme ali, que eu acho divertido, mas eu vi de novo depois do evento ali do cinema, já não é essa coisa toda. Mas aqui pra mim o melhor jeito que eles já usaram esse personagem é que eles usaram essa versão do Miles Morales, que ficou tão popular assim, velho. Mas eles conseguem manter acesa aquela coisa do que é o Homem-Aranha, né? Do que esse herói passa, por que a gente tanto gosta dele, além do visual dele, além dele ser legal, brincalhão, falastrão, piadista, tem todo esse negócio do carisma, né, do personagem, né, que conquista o público. Mas o Homem-Aranha sempre foi sobre ter uma mensagem mais próxima da gente, assim, né? De um cara que passa por dificuldades que todo mundo passa, que é quebrado, que tá lá resolvendo, tem que preocupar com os vilões, mas também tem que pagar a conta, tá preocupado com o boleto do hospital da tia que tá internado. E eles conseguem passar isso muito bem pro Miles Morales, mesmo ele tendo os pais, ele tendo ali uma vida estável, perfeita ali em Nova York, eles ainda conseguem abordar muito bem assim, os problemas da fase de adolescente que ele tá passando e tentando conciliar tudo. Que é uma coisa que morreu no Peter Parker. E eu acho que é por isso que esse filme ele funciona tão bem. Porque, assim, isso morreu no Peter Parker da Marvel. Porque não é nem estética, essa estrutura de personagem, ela não cabe no universo da Marvel. O universo da Marvel, ele não funciona desse jeito. Ele tem essas espécies de ídolos, sabe? O cara tem que ser inteligente e perfeito, esforçado, e preocupar com conta é o de menos. Ele tem uma coisa meio idílica, assim, uma moral superior a toda e qualquer coisa e tal. E isso era uma coisa que o Sam Raimi entendeu bem no começo dos anos 2000 com o Tobey Maguire. Apesar do Tobey Maguire ser um adolescente que sempre teve cara de ter 45 anos, era uma coisa que fazia funcionar o personagem, que é o que faz funcionar o personagem desde os anos 50. E é o que faz o personagem funcionar tão bem no Brasil também, cara. Porque o Homem-Aranha, ele é um personagem muito identificável, assim, com o que a gente entende pela filosofia da construção social do brasileiro, sabe? É um cara que tem que se virar nos 30 nas versões originais dele. Ele vive de bico, ele é um fudido que vive de bico. Ele é o amigão da vizinhança, ele não salva o universo, ele é o amigão da vizinhança. Ele tem um grande poder, ganhou uma grande responsabilidade com o grande poder, mas ele é o cara que você vê na rua. Ele é o cara que cumprimenta o padeiro do bairro. Ele é o cara que salva gatinho de árvore, da mesma medida que ele briga com os grandões. Então, assim, ele tem essa alma muito periférica, digamos assim, né? E isso tá muito no Tobey Maguire e isso se perde, porque não encaixa na estética da Marvel, não encaixa no mundo que a Disney quer criar para os seus espectadores. E quando você vê o Miles Morales, ele não tá fazendo nada de novo, nem na história do cinema, em termos de história, nem na história do próprio personagem ele tá fazendo nada de novo. Mas o conceito do super-herói tá tão enlatado, tá tão qualquer coisa, tá tão previsível, que vem um grupo de pessoas pra fazer uma animação e voltar às raízes do que o personagem era, do que o personagem queria significar, e vai funcionar, porque, cara, é isso aí. Não é gracinha o tempo inteiro. Às vezes a vida é uma merda. E é não só você juntar essa questão social, que é muito clara no filme, como você juntar as crises adolescentes, sabe? É um filme infanto-juvenil perfeito, assim. Ele aborda tudo que... Ele tem todos os pontos-chave pra ter um impacto muito significativo no público adolescente. Que é o sentimento de solidão, de isolamento, de querer se abrir com os pais, mas não ter mesmo... E a pessoa mesmo não ter a noção exata do que ela tá sentindo, ou de como é que ela vai expressar o que ela tá sentindo pros pais, ou de como é que os pais vão receber. É a sensação de fracasso, é a sensação de medo do abandono. Que o filme... A gente precisa lembrar que o filme começa com a Gwen. O filme gasta 20 minutos com a Gwen, mostrando o que acontece no pior dos cenários, quando você mostra essa personalidade que os seus pais possivelmente não vão gostar, e qual é a pior reação possível ao contar isso.
E aí isso vai passar por todo o processo do Miles ali dentro, né? E como ele vai ter que lidar com essa situação. É claro que é pra falar de super-herói, mas é pra falar de... Sei lá, às vezes o adolescente fez uma besteira, o adolescente quebrou uma coisa que não devia, o adolescente transou com alguém que não devia e o pai não sabe que não é virgem. Tem uma caralhada de coisa que passa na cabeça de um adolescente que ele sente que ele não pode contar pro pai porque ele vai ser um fracasso, porque ele sente que tá sendo pressionado o tempo inteiro. E o filme aborda isso muito bem, com muito cuidado. Não é nem sutileza, mas assim... Com muito cuidado, com muito, sabe, detalhe, com muito carinho ele aborda esse tipo de tópico. E isso vai ressoar muito bem com quem tá vendo. Porque se você é adolescente ou você já foi adolescente. Então você entende como é que é essa fase quando você tá no cinema assistindo, sabe? E ainda assim você traz isso pra um filme que é divertido. E são personagens que eles não são só deprimidos o tempo inteiro. O filme é muito engraçado. Cara, você ri do filme de cabo a rabo, assim. O filme é muito, muito divertido. Ele não escora em easter egg, mas os easter eggs são fantásticos. Como é bom ver o Donald Glover em qualquer lugar que ele aparece, em qualquer momento. Eu amo o Donald Glover. Sério. Eu quero Donald Glover em todos os materiais audiovisuais da história. Uma coisa que eu acho muito legal também é a construção do vilão. Porque eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas essa coisa dele começar engraçadinho e ele vai crescendo, né? E a maldade dele vai se reverberando pelos vários universos e pelo multiverso e tudo mais, me deu a sensação de que é como se fosse uma metáfora para pro próprio Miles Morales, de tipo assim, cuide das pequenas coisas que estão te incomodando, sabe? Faça um trabalho bem feito com as pequenas coisas que estão te dando trabalho, que você tenha responsabilidade naquilo, porque se é uma coisa ruim, um sentimento ruim, um vazio, né, que tem toda essa coisa do buraco ser um vazio existencial, representar a depressão, a parte soturna, sombria, lide com ela enquanto ainda dá tempo, enquanto é fácil, enquanto você consegue manejar, enquanto você consegue pedir desculpas, enquanto, sabe, não trate tudo como se fosse uma brincadeira e como se o tempo não... sabe, como se você não precisasse dedicar tempo para aquilo que está incomodando. Então, o filme tem essa metáfora muito interessante, muito legal. Interessante é uma palavra que lá no Capitão Fantástico os caras falam que não pode usar. Exato. Mas é uma metáfora, sabe, que vai muito de encontro com o que o filme está querendo mostrar. Então... ao encontro, né? E tem esses problemas. Essa aí de encontro é contra. Ao encontro é a favor. É isso aí. E os arcos também se casam, né? Se a gente pegar a trama principal envolvendo o multiverso, todos os outros Homens-Aranhas ali, e a gente pegar o arco pessoal do Miles Morales ali, eu acho que os dois conversam muito, assim, porque o Miles é aquela coisa ali de eu tenho uns problemas aqui com a minha família, que o dilema maior dele eu vou seguir o caminho que eu quero, ou eu vou seguir o que a minha família quer que eu siga, eu vou ser quem eles querem que eu seja, ou eu vou ser quem eu acho que eu devo ser. E aí isso vai linkar com a história principal, assim, num nível, vai tomar uma proporção, assim, astronômica e ainda também assim, foi uma falando da mesma sensação coisa. muito grande que eu tive, Lucas. Assim, todo filme tenta fazer isso, mas nem sempre dá certo. 100% dos filmes tenta fazer isso. Você correlacionar o micro com o macro. É como você estrutura histórias, de modo geral, né? Mas na maior parte das vezes isso falha. E aqui não. Aqui você sente tanto o fio da história maior conectando com a história menor. E a lógica de ações terem consequências. Mas o que eu mais gosto nesse filme disparado é que ele é um filme muito rebelde. E não só o Spider-Punk, mas o filme... Ele é um manifesto contra o determinismo, sabe? Ele é um manifesto contra profecias. E um cara como o Miles Morales, que é um cara de minoria, que é um cara pobre, que é um cara que tem um monte de gente lutando contra ele tem que ter um filme manifesto contra o determinismo, sabe? É um filme que fala sobre, beleza, muitas merdas vão acontecer na sua vida, mas você vai deixar com que elas determinem o resto da sua vida? Deixar com que elas determinem tudo? Com que elas determinem todas as suas escolhas, todas as suas ações, com que elas determinem todo o seu futuro? E assim, o filme não
não paga de moralista com as pessoas que não resistem a perder a moral quando elas perdem tudo. O filme fala muito sobre perder tudo. E o próprio Miles do final, o Miles do outro multiverso, o novo gatuno, né? Ele é o reflexo máximo disso, né? É até engraçado o filme meio que acabar quando o terceiro ato começa, né? Você tem uma sensação que, tipo, o terceiro ato começou. E aí o filme acabou. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser o próximo. Mas tem essa lógica de tanto no Mancha quanto nesse Miles que virou o gatuno, que é tipo... Você vai conseguir julgar as pessoas que perderam tudo porque elas perderam a moral também? Elas perderam tudo, cara. E tá tudo jogando contra. Então você precisa de uma resiliência impressionante para conseguir manter a sua moral, manter a sua integridade com o mundo inteiro desabando. Com as pessoas que você mais admirava no mundo falando que você é uma anomalia, que você é a anomalia original, que você não deveria existir, que você é um erro. Que a coisa que você acha mais legal, que é ter superpoderes e tentar ajudar as pessoas, na verdade é o que faz de você um erro. Você não deveria existir. Cara, imagina o que é você ouvir isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida. E é isso que o filme tá criticando quando ele faz crítica social, sabe? Toda a pressão do mundo tá fazendo com que pessoas como o Miles estejam jogadas pra baixo o tempo inteiro. E aí, como é que ele vai reagir a isso? Ele vai deixar que essas pessoas estejam certas? Ele vai deixar a vida dele ser determinada por uma coisa que aconteceu com ele por acaso? Por uma coisa que ele não teve escolha, sabe? Que é ser picado, é nascer onde nasceu, é nascer estudar onde estudou, ter a criação que teve. Então, o filme toca em muitas coisas diferentes, no micro e isso tá muito espelhado no macro, como você disse, sabe? A história A é muito conectada com a história B e você percebe esses links, essas conexões, não só entre o drama pessoal do Miles e o vilão do Miles, como entre o drama pessoal do Miles e da Gwen, entre o drama pessoal do Miles e do Peter, o drama pessoal do Miles e do Miguel. Tudo isso tá muito bem interconectado em termos narrativos. Não é só... A gente não tá falando que o filme é foda só porque o filme é irretocável visualmente. O filme tem uma história muito coesa, muito funcional, muito bem estruturada. Simples e óbvia, mas a história não precisa ser chocante pra ser boa. Ela só tem que ser bem escrita, bem estruturada e bem montada. Às vezes você consegue pegar bons clichês e montar uma excelente história em cima dos clichês porque você fez isso bem, porque você trabalhou com cuidado e você estruturou sua história de modo que ela tocasse nos pontos certos, né? Justamente. Não, e assim, essa questão do vilão me incomodou um pouco quando eu senti que o vilão não aparecia, sabe? Quando eu percebi que eles não queriam falar sobre o vilão. Na minha cabeça, o vilão tinha que ter aparecido mais. Quando chegou no filme, eu falei assim, cara, eles trocaram de vilão no meio do filme. Eles me apresentaram um vilão, e aí de repente, porque quando o Miles Morales descobre que ele precisa mudar, ele precisa aceitar o destino dele, todos os outros Homem-Aranhas... Qual que é o plural de Homem-Aranhas aí, gente? Homens-Aranhas. Tá, que eu tenho que acertar toda vez que eu falar. E todos os Homens-Aranhas começam a seguir ele pra poder impedir que ele mude o destino dele, né? Então acaba que a vilania é transferida para um personagem que é chamado de Miguel, que é dublado lá originalmente pelo Oscar Isaac, que eu não assisti legendado, queria ter visto. Algum de vocês viu legendado? Não consegui. Não? O Lucas viu legendado? Não. Não? Ah, eu vi dublado também. Eu queria ter visto o Oscar Isaac dublando. Eu fiquei com curiosidade de ver esse filme legendado. Porque teve o do Nicolas Cage, né, também, no primeiro filme. E foi muito sucesso. Exato, e era todo engraçadão, né, e tal. E aqui o Miguel é um personagem que não tem muito tom de humor, e eu acho que combina com a dublagem do Oscar Isaac, uma coisa mais talvez o Miguel soturna, seja o personagem assim, mais preguiçoso desse filme, assim, em termos de backstory, né? Ele é o mais unidimensional, banal, assim. É, unidimensional, assim. Se for dar um defeito na construção da história, eu diria até ele, que não, né? Até que não tanto, porque todos aqueles Homens-Aranhas, eles concordam que eles precisam manter a narrativa deles, por isso que eles criaram a sociedade dos Homens-Aranhas, para conviver ali e manter aquela narrativa solidificada, né? E eles precisavam de um líder, digamos assim. Então acaba que tem uma...
É raso mesmo, eu tô tentando me justificar. Mas assim, ele acaba que eles têm um líder que representa todo esse... e aí por isso que eu acho que o filme troca de vilão, porque a vilania é transferida pra essa parte que o Miles Morales tem dentro dele, que é a parte de querer deixar as coisas do jeito que está. Mas a gente vai percebendo que ao longo da história ela quer provar pra gente o contrário. Na verdade, ele precisa transformar a vida dele, ele precisa realmente lutar contra essa parte que mora dentro dele mesmo. E quando ele percebe que ele precisa fazer isso, a merda já tá implantada, né? Porque também tem um pouco a ver com a característica do Homem-Aranha. Vocês estavam falando... Enquanto eu tava falando o ponto central da história, e o Lucas falou, mas isso aí que é ser Homem-Aranha. Mas agora também eu me repito e falo, isso também é ser Homem-Aranha, essa coisa de deixar a merda ficar grande demais e você não conseguir controlar e você precisar contar com outras pessoas pra te ajudar. Então, parece que o filme, apesar dele, e aí eu entro, porque o Luiz falou do final como se, assim, nada tivesse acontecido, né? O elefante branco na sala desse final, e ninguém quer falar sobre. Mas é um cliffhanger, mas, assim, cara. A pessoa saber, tem um não, motor. Eu sabia, eu tava esperando, eu já imaginava. Não. Esse filme não tem um final bom. Eles precisavam ter feito um arco de conclusão dentro dessa história. Tá, eles entendi o que você quer dizer. Eles precisavam fazer... Eu sei que o filme se encaminha para a equipe ser consolidada, e aí eu concordo. O meu argumento anterior era justamente esse. O Spider-Man, ele é muito autêntico, ele tem muita verdade, ele sofre tudo isso que ele sofreu, e ele fez uma merda tão grande que agora ele precisa dos amigos pra resolver. O final de Duna é bom? É muito... O final de Duna é uma merda. Então tudo bem. O final de Duna é péssimo. O filme é excelente. O final é horrível. E eu saí com a mesma sensação. Tudo bem, eu só queria ver se eu te pegava no pulo. Não, mas vejo integridade do argumento. Eu vou ouvir esse episódio novo de Duna, viu? Pode ouvir, eu não gosto do final de Duna. Eu acho que deixa um amargo, assim, um agridoce. É estranho, Gusta. É estranho, mas eu acho que é, tipo assim, estranho, mas aceitável dentro de tudo que o filme tava fazendo. Que é... foda-se as regras, sabe? Eu vou quebrar tudo aqui. E eu acho que tem uma cara meio de cliffhanger de quadrinho, sabe? Já que eu quebrei todas as regras na hora de desenhar, eu vou quebrar todas as regras também na hora de acabar. Eu vou deixar um puta de um cliffhanger aqui, que é a coisa que a Marvel morre de vergonha de fazer. Não faz as coisas desse tamanho, desse jeito. Sempre conta as histórias encerradinhas e tal. Então vou quebrar até nisso. O outro filme vai sair ano que vem mesmo. Vou fazer um baita de um cliffhanger. É uma história adolescente, eu vou abraçar como uma história adolescente. Adolescente adora cliffhanger. Então joga aí, beleza, e vai dar certo. Você tem seu propósito, você tem sua justificativa. Eu fiquei pensando bastante nesse final, assim, foi a coisa que eu mais fiquei pensando sobre o filme. Ao mesmo tempo, eu fiquei com um sentimento muito agridoce, saí um pouco nervoso. Confesso que eu fiquei assim, se eu entrar na sala do lado, será que vai estar passando a continuação? Mas não rolou. Eu fiquei... Esse foi o ponto que eu mais fiquei pensando. O microfone do Lucas tá mudo. Alô, Lucas, Spider-Verso. Spider-Verso do Lucas, voltei. Liga o microfone. Esse foi o ponto que eu mais fiquei pensando sobre o filme, assim. Quando eu saí do cinema, eu fiquei de um dia pro outro pensando no final. Será que eu gostei desse final? Será que eu não gostei? Mas eu adorei o final. Porque na minha cabeça tava assim, eu tinha gostado... não. Eu tinha gostado, eu adorei o final. Eu tinha gostado, só que eu fiquei com aquela coisa, mas é um cliffhanger. Será que ele não tinha que ter se fechado ali pra ser um filme por si só? Mas também, cara, isso de verdade não me incomoda, porque isso não deixou o filme episódico. Eu acho que isso me incomoda quando o filme em si fica episódico. Você sabe como o que a gente vê isso na Marvel, me preocupa? Que a gente tá assistindo só mais um filme pra acrescentar numa grande história. E isso me incomodava lá. Aqui não, aqui a gente sente que o filme é muito bem conectado com o primeiro, que ele deixa as pontas ali, que a gente sabe que já vai se encerrar em só mais um, que tá daqui a pouco já, que não é aquela coisa grande, mirabolante, grandiosa. Então eu acho que isso me acalentou, assim, mas eu acho que esse final tem um cliffhanger, ele não deixa o filme episódico, o filme ainda funciona como filme, assim. Você sabe o que é engraçado, Lucas? Eu até mencionei Duna aqui, e eu acho que é o extremo oposto do que acontece em Duna. Eu acho que Duna me deixa uma sensação de absoluto vazio, porque ele quer funcionar sob a promessa de que a parte 2 vai funcionar.
Ah, não, se você não gostou, eu falei isso no episódio. Porque Duna é uma Se grande você não introdução, gostou né? da parte 1, é porque a parte 1 é uma grande introdução. Você não gostou da parte 1 é porque tudo vai se resolver na parte 2. Ah, vai se fuder. Aqui a minha preocupação é o oposto. Aqui a minha preocupação é que o terceiro Homem-Aranha no Aranhaverso seja um filme de encheção de linguiça, porque esse aqui ficou com a sensação de que ele acabou no cliffhanger, de que ele acabou no começo do terceiro ato. Então, assim, se esse filme aqui tivesse mais 15 minutinhos, ele ia acabar, assim, perfeitamente. E aí, o meu problema com o cliffhanger não é o final desse filme, é o que vai ser do próximo. É porque eu sinto que o próximo vai ter que se estender demais. Também acho muito difícil. O próximo vai ter que se estender demais para conseguir ter uma duração de longa parecida. Eles não vão fazer um filme continuação que vai ser muito menor nem muito maior do que esse. Não é assim que funciona. Ele vai ter mais ou menos a mesma duração. E assim, tudo que é emocional e tudo que é dentro do conceito da história mesmo, parece que já foi contado, sabe? Então, o que me preocupa é o próximo. De verdade, eu acho que o próximo não vai alcançar assim, esse. né, Vai ser um filme. enorme finalzão. Que não vai conseguir superar esse filme, porque esse filme é incrível, assim. E nisso, eu sei que é um pouco passação de pano pro final, assim, mas eu gosto da escolha, porque eu acho a escolha... a ousadia da escolha condizente com a ousadia do resto do filme. Então, beleza, eu não vou ficar cagando em cima do final, porque apesar de parecer um erro, não é necessariamente um erro, sabe? É um jeito de apreciar esse tipo de história diferente do que a Marvel tem feito, do que o outro estúdio faz, né? Do que a Marvel Studios faz. Cara, e como o Homem-Aranha como personagem funciona 1000 vezes melhor num universo que só tem Homem-Aranha, né? Que ele não depende do Homem de Ferro, que ele não depende do Capitão América, daquela coisa mirabolante toda. Cara, pra mim, e é uma coisa que me fez até lembrar dos filmes lá do Sam Raimi, que o personagem funcionava muito melhor e funciona muito melhor aqui quando ele é o herói da sua própria história, né? Ele não fica dependendo de um grande universo, de vários outros heróis. Parece que aquilo tira um pouco a relevância do que o personagem vai fazer. Eu sinto isso muito nos filmes do Tom Holland. Então, isso foi mais uma coisa que me agradou, assim, nesse filme. E apesar de trazerem um personagem novo, né, desde o primeiro, né, o Miles Morales, a Gwen e tudo mais, para serem os protagonistas, né, da história, e não ser o Peter Parker e tudo, toda essa essência, né, do personagem que a gente cresceu assistindo ainda tá ali. E uma coisa que é difícil Eu de não gosto do fazer final. já sabemos, Gusta. Ai, gente, que saco. E uma coisa que é difícil de processar, assim, é como esse filme tá operando numa lógica radicalmente diferente dos outros, e ainda assim ele tem uma série de momentos nele que, assim, pra gente comentar aqui no episódio, acho que a nossa crítica do filme acaba sendo muito genérica. E por que isso? Porque o filme não tem uma ou duas cenas espetaculares. O filme tem várias. O filme tem várias cenas espetaculares. E aí a gente não consegue pensar, assim. Porque se a gente for pensando, a gente vai ficar aqui horas e horas a fio, sabe? Pra dar um exemplo, eu vou pensar a perseguição. Ele fugindo dos outros aranhas. É aquela uma cena de uma coisa de louco, assim, sabe? O gato-aranha. Incrível. Mas tem várias. O momento que ele tá com a Gwen, que tem um puta de um plano da cidade, assim, aberto, que eles estão de cabeça pra baixo, a câmera vai virando, assim. Cara, visualmente é inquestionável o que esse filme faz, vai ficar pra sempre, assim. Luiz, acho que você que mencionou no começo do episódio, daquilo que eles usam no universo da Gwen, que o visual fica mudando de acordo com as emoções dela, de acordo com o visual daquele universo, do que a gente tá vendo, assim, em termos de cores, de animação, vai mudando de acordo com a narrativa, com o diálogo, com o sentimento dos personagens. Aquilo ali eu achei genial, cara. Funciona muito, assim, visualmente. E cheio de piadas boas que devem ser maravilhosas pra quem lê os gibis, mas que funcionam bem demais mesmo pra quem não lê. E assim, são detalhezinhos, mas são coisas que agregam muito ao tom
de animação do filme. Uma hora que eu rachei o bico, feito louco, foi quando eles pegam aquele Homem-Aranha que é meio Batman, que fica conversando sozinho. Aí ele começa a narrar o que ele tá fazendo. Aí ele fala assim, veja uma movimentação no bico. Agora eu tô no bico. E agora assim, ele vai super descrevendo. É tão legal. E eu acho que foi engraçado, assim, eu tava num cinema que tinha muita criança, muito pré-adolescente. Eu acho que os meninos nem pegaram qual que era a piada direito ali, que a cena é tão rápida, sabe? O pessoal no cinema nem riu tanto dessa, mas eu achei tanto o bico. Ele começa, vejo cores, vejo movimentos e cores no bico. Agora eu tô no bico. Vejo um buraco estranho aqui, sabe? Todos os detalhes, é muito engraçado. Tem alguma cena, alguma coisa específica que vocês lembram, que vocês gostariam de falar, assim, que, poxa, esse momento aqui foi muito legal? Não só visualmente, mas pode ser, assim, que vocês deram muita risada, ou alguma concepção de personagem que vocês gostaram muito, sabe? Eu gosto da criação da cidade indiana, né? Mumbatan, eu acho, se eu não me engano. E eu acho as piadas ali com aqueles personagens as melhores. O pão nan, como é que é o nome? Pão. Ah, o chachá. Que você chama de chai tea. É, chachá. Que na verdade é chá. O chai tea. Você tá chamando chachá, a piada do chá, né? Pão, a piada pão. do chá é muito boa. É muito legal porque ele quebra uma expectativa, assim, né, que é xenofóbica, que é meio bizarra, assim, nossa, de achar que, sabe, tudo que é estrangeiro é muito bizarro, mas ao mesmo tempo ele traz as referências. É um Homem-Aranha de Bollywood, né? Ele é bonito, o cabelo, a máscara dele não cobre o cabelo dele fica pra fora da máscara, ele namora a filha do general, ele é inteligente, ele é bonito, ele é e ao mesmo tempo que ele quebra... E eles ainda perguntam, o que você faz no cabelo pra ficar assim? Não, é natural. E ele, ao mesmo tempo que ele quebra algumas expectativas, ele também extrapola outras, porque parece que você tá vendo uma Índia do futuro, assim, hiperpopulosa, povoada, assim, né? Então tem um monte de andar de gente e aquela coisa, assim, de extrema população, né, da Índia. E é ali que começa o principal conflito, né? Porque é ali que ele mata... é ali que ele salva, o Miles Morales salva um dos capitães. Que estava destinado a morrer, capitão, né? O capitão é a figura central do destino dele, né? Na verdade, quando o filme tenta te enganar para você supor que é só o tio ou só o pai que tem a função. Então, primeiro ele coloca as funções no grau de parentesco que você tem ali, né? Que o Homem-Aranha, no caso, vai ter com o parente. Mas, na verdade, não tem nada a ver com o parentesco. Tem a ver com quem é o capitão ali dentro daquela história. A diferença vai ser bem essa. Só no final do filme que você descobre isso. O Luiz entregou aí, mais ou menos, o spoiler do final, né? Mas no final do filme, ele entra ali no apartamento dele para finalmente revelar para a família dele. E aí, eu acho que eu mudei já o assunto, né? Eu já falei que Bollywood foi perfeito, mas eu queria só entrar nisso também, que é quando ele chega na casa da mãe dele para fazer a grande revelação, e aí ele conclui tudo isso, né? Ele percebe que na verdade... os papéis não estão definidos na vida dele. É ali que começa a quebrar todas as expectativas. E essa conexão que tem... Cara, tipo assim, Bollywood não era pra ter nada de importante naquele lugar. Eles podiam ter só brincado, sabe? Mas eu acho tanto esteticamente muito bem definido, quanto narrativamente muito bem definido. Que é ali que ele salva o capitão, ali que abre o buraco negro, ali que todas as merdas acontecem. Então, eu acho assim, essa parte, pra mim, central no filme. Mais ainda do que o núcleo lá de aranhinhas da cidade que eles construíram. Eu acho que fora que a gente já mencionou aqui de piada e de visual, uma coisa que eu gosto bastante, que eu ri, foi a apresentação do Spider-Punk. Eu acho genial o visual que eles escolheram. Spider-Punk é maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. A decisão que eles tiveram ali visualmente com ele, cara, de ser aquele monte de recorte de revista que fica mudando, era aquele negócio... Nossa, vocês já fizeram aquelas estantes que você colava um monte de recorte de revista, passava um verniz, Sim. cara? Eu lembrei muito daquilo, é muito anos 90, cara, aquilo lá.
Mas, ó, o Luiz vai me zoar agora, mas eu peguei essa referência, tá? Isso aí é 100% Sex Pistols. Total. Se vocês Sim, olharem, total. Se vocês olharem a... Fez porque jus eu à sua tinha uma camiseta. camiseta do Sex Pistols. Eu tinha camiseta do Sex Pistols. Eu já contei, a gente já falou disso no podcast, né? E eu tinha essa camiseta na faculdade e o Luiz me zoava porque eu não era fã de Sex Pistols. E hoje Bem eu entendi a rockista referência, a bosta mesmo, sabe? importância. Você não pode usar a camiseta A que você importância. quiser, porque você não gosta das músicas, que merda. Ah, mas você já fez Não, isso com e essa chegou intenção, ao que eu ponto sei. de você aposentar a camiseta. Essa que eu acho que é a pior Ela virou um parte. pijama. Você, tipo assim, você um não pijama. mandou eu me Ninguém fuder vê e falou, tipo, pô, sabe, vai, cala a boca. Você simplesmente parou de usar a camiseta. O rockista Senti um era baita de você, um eu era da bullying. paz. Exato, sentiu bullying. Mas é total Sex Pistols, né? Essa coisa meio de recorte de revista. E hoje tem em uma dia- mensagem muito E o real personagem que é em feito cima pra do- ser o do antagonista diálogo no dele. começo, né? Ele é o cara que vai provocar ciúme no Miles com relação a Gwen. E assim, com 2 minutos você esquece disso, cara. Ele é fantástico, ele é muito foda, assim. Ele é a melhor adição ao primeiro, assim. Ele é a coisa que é diferente total. do primeiro, que faz o filme funcionar de uma forma muito diferente. Até porque, como eu disse que o filme é muito rebelde, esse cara é a alma do filme, sabe? No sentido de que ele é a expressão do Spider-Man rebelde. E é ele quem faz a coisa girar. Ele apoia. Ele sabe que o mundo pode acabar, mas ele apoia o Miles ir lá e quebrar a porra toda. Ele ajuda a Gwen a salvar ele. Então, tipo assim, ele tá numa que a hora que sociedade eu- e ao mesmo tempo ele tá trabalhando contra essa sociedade que ele tá lá, porque ele gosta do caos, ele tá cagando. Tanto é que na hora que o pau quebra, ele fala, falou, eu não vou participar disso aqui não, tchau. E, Tchau. cara, eu quero assistir esse filme em inglês, cara. E quem dubla ele é o Daniel Kaluuya, cara. Spider-Punk. Sério? Eu não sabia. Sério, eu acabei de ver. Tem que ir Eu atrás. preciso ver essa outra versão Falando. desse Que é o Judas e o Tô falando Messias essa Negro, versão. total, né? Traz pra cá. Cara, mas assim, só pra fechar essa coisa que o Gustavo falou do Capitão, ser o ponto central e tudo, eu achei isso uma ótima sacada do filme também, porque tem uma hora que aparece, né, uma tirinha ali da HQ do Capitão Stacy sendo morto lá nas historinhas. Cara, e as únicas histórias em quadrinho que eu já li na minha vida, quando eu era moleque, foram as do Homem-Aranha, que um amigo da minha tia tinha uma caixa, assim, cheia de gibi do Homem-Aranha, ele deixou em casa e eu li tudo. E eu li aquele gibi, cara, antigão, dos anos 60 lá, que o Capitão Stacy morre e tudo. E, então isso é um negócio presente sempre, assim, na história do Homem-Aranha, que eles trouxeram de volta, porque a gente tem essa coisa, né, de sempre lembrar, porque o tio dele morre, tal, por isso que ele tem esse grandes poderes, tem grandes responsabilidades. A gente sempre lembra do tio, né? E aí no primeiro filme a gente tem ali o tio do Miles que morre e tudo. E então eles conseguem surpreender a gente de certa forma, trazendo isso e tornando isso um elemento central, né, da história, que ninguém lembra. Vamos ressuscitar uma parte importante do podcast aqui, mas vou ressuscitar só pela metade. Eu não quero que vocês deem pantufas, mas eu quero que o Gusta mande bala num resumão aí do que ele achou de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu achei uma experiência apocalíptica, muita informação. Muita informação. Eu saí do cinema realmente assim. Preciso me atualizar, preciso entrar na cabeça de um Gen Z, sabe? Porque eu realmente achei esse filme. Ele não foi feito pra mim, sabe? Deu pra entender que realmente esse. E é um pouco da alma do Spider-Man, né? Ele falar mais com o jovem, ele se renovar tem um muito, né? público. E assim, quando eu assisti o Spider-Man 1 lá em 2003, 2000 bolinha lá, quando foi lançado o primeiro, a gente teve aquela coisa de hiperidentificação. É uma coisa assim, do jovem se ver mesmo no Spider-Man. E aí, agora, eu não entendi 100% sabe, o sentimento, mas eu sei que uma coisa muito foda foi feita pra geração nova, porque o ritmo é diferente, o filme é completamente feito para um público-alvo, deu para entender que ele tem um público-alvo muito bem definido, e esse ritmo frenético dele me deixou um pouco confuso, sabe, assistindo. E aí, lá no final do filme, eu entendi muito pela boa escrita que o filme tem, dessa narrativa linear e dessa
desse argumento forte que o filme tem. Então, apesar dele ter esses solavancos, assim, esses altos e baixos, e vai pra lá, vai pra cá, e piada toda hora, e movimento toda hora, e explosão, e cor. Ele é um filme que carrega uma mensagem muito forte. Então, esse foi o sentimento que eu fiquei, sabe? Eu fiquei com o sentimento de que eu recebi muita informação visual nova que eu não tinha assimilado antes, uma coisa, assim, extremamente artística, extremamente avant-garde, assim, uma coisa que dentro da indústria não existia. Então, ainda é um filme que eu tô processando, sabe? Ele tem muita coisa pra mostrar, muita coisa pra revelar. E o único ponto que eu tiraria, a única pantufinha que eu tiraria, se fosse pra dar nota, seria do final, porque eu realmente fiquei desgostoso com esse final. Eu acho que dava pra ter encerrado de certa forma o arco, assim, pra não deixar com tanto cliffhanger, pelo menos um arco emocional, algum deles, sabe? Ali no quarto com a mãe, ele passa uma cena ali de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, alguma coisa assim. E não tem desfecho aquilo, sabe? Nada tem desfecho. O filme acaba completamente em aberto, com várias possibilidades indefinidas. Então eu queria que pelo menos algum dos arcos tivessem sido fechados para poder... E aí talvez entre um pouco esse meu sentimento de velho, que agora eu tô me sentindo velho, nesse filme, que é essa questão de dar um encerramento para alguma das situações. Mas é um filme assim que eu acho que ao longo do tempo eu vou entender ele cada vez mais, cada vez melhor. Ele tem muito a crescer, sabe, em mim. Lucas. Se fosse pra dar pantufas pra esse filme, ia faltar pantufa. Eu acho... Cara, como eu comecei falando aqui, eu acho que ele acerta em tudo que ele se propõe a fazer. O final eu entendo que realmente é um final em aberto, não é um final fechadinho, mas pelos motivos que eu já falei aqui, eu acho que funciona dentro desse filme, por não deixar o filme episódico. O filme ele tem um primeiro ato, um segundo ato muito bons, muito bem estabelecidos, e eu sinto o terceiro ato começando ali, mas beleza, ele não finaliza. Mas eu acho que dentro da estrutura que foi montada desse filme, tão frenético e como a narrativa é construída, desde lá do primeiro filme até nesse, eu acho que funciona. Visualmente, né, coisa mais linda que eu já vi no cinema. É uma coisa... Mas é muito feito para as novas gerações mesmo. Talvez esse seja o novo filme de TikTok depois de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Tudo em Todo Lugar. Que vão ficar falando aí. Mas enfim, os dois são ótimos. E eu acho que eles acertam muito em tudo, assim, desde a mensagem do filme, da essência do personagem, de não ficar bagunçado, porque esse filme tinha tudo pra ser um filme muito bonito, só que muito raso, muito... era fácil dele ficar bagunçado, mas eles nunca deixam isso acontecer. É uma bagunça visual ali que a gente consegue entender o que está acontecendo, mas que a mensagem nunca é perdida. Então, como a gente falou aqui, os dilemas, o arco do Miles é linkado e vai crescendo ali, se tornando a trama principal, e que linka ali com o arco da Gwen. Então, pra mim, tudo... Eles entendem o que é o personagem, o que esse personagem representa, e trazem ele numa abordagem assim, muito, muito bem feita com muito cuidado assim, para as novas gerações, e que funciona como animação, funciona como filme, funciona no humor, funciona pra emocionar, e enfim, eu acho que eles acertaram de vez. É o filme definitivo assim, do Homem-Aranha. Eu já disse no começo, vou repetir, eu acho que esse é o filme definitivo de super-herói. Quando eu for indicar, eu vou indicar esse. Pra uma pessoa que não gosta, que nunca viu. Cara, é a sensação de ver um clássico nascendo na sua frente. Isso é uma coisa que a gente tem uma vez a cada 5 anos, se muito. E olhe lá, quando a gente vai ao cinema, uma vez a cada 10 anos, você ir no cinema e falar assim, cara, tem um clássico nascendo na minha frente, assim. E beleza, um filme de super-herói, história da beleza, super-herói, roupa de lycra, tem piadinha com nome de herói de novo, é inevitável. Tem piadinha com roupa, tudo. Algumas batidas da Marvel chata estão aqui também. Mas é uma explosão de criatividade, cara. É muito bom você ir no cinema e você reconhecer criatividade, você reconhecer que, às vezes,
talvez você possa afastar o público, talvez você possa incomodar alguém com alguma coisa, mas foda-se, sabe? É uma explosão de ideias, uma explosão de arte, de risco, de criatividade, de abraço ao tradicional, sem fazer com que a coisa fique banal. Isso abraça os gibis, mas isso abraça o streaming, e abraça a rede social, e abraça o adolescente, mas faz sentido pra quem quer que vá ver, porque não é uma história que é infantilizada, ela é infanto-juvenil, mas ela não é infantilizada, entende? Você não tem uma sensação de que o filme tá tratando o público dele como bebês. O filme tá tratando o público adolescente deles como um público adolescente, um público jovem adulto, né? Que é a definição que é mais comum nos Estados Unidos do que aqui, né? Falar em jovem adulto, o young adult. Mas o filme trata os adolescentes como os jovens adultos que eles são, e por isso ele vai ressoar em todo mundo. E falando dele tecnicamente, ele é irretocável, diz que a gente não pode usar a expressão obra de arte, né? O Márcio Salem falou isso, e eu totalmente concordo com o argumento, mas eu vou usar mesmo assim, porque ele fala que todo filme é uma obra de arte, né? Mas eu acho que a gente entende a ideia, sabe, metafórica de que é um filme feito com tanto cuidado, com tanto carinho, é tão sensível ao público que esse filme foi feito com cuidado e carinho, porque ele tem a sensação, quando você avalia ele tecnicamente, ele te passa a sensação de que ele foi difícil de fazer, sabe, e de que ele requereu... A gente fala um pouco sobre isso com Succession, né? Que requereu tempo, que requereu recursos, técnica e limite e horas e cuidado e refazer e repensar e ensaiar. E quando você sente isso numa produção, cara, ela te devolve tudo. Ela te devolve toda a sensação positiva quando você tá assistindo, assim. É um filme incrível, é o filme de herói definitivo, live action ou não live action, animação ou não animação, TV ou cinema. Eu acho que essa é a melhor obra de super-herói que eu já vi. E eu acredito que isso não vai mudar muito na minha cabeça. Talvez eu fique menos empolgado com o filme daqui a alguns meses, mas eu acredito que essa ideia de ver um clássico do gênero nascendo na sua frente, ela não vai embora, assim. É incrível e dá até vontade que acabe, né? Que o pessoal não corra de errar na mão de novo lá pra frente. Mas assim, se for feito com a quantidade de tempo, com a quantidade de dinheiro, com a quantidade de cuidado que foi feito aqui, vai ser muito difícil errarem, porque... cara, dar projetos na mão de gente criativa, com tempo e com dinheiro, é isso que vai sair. Vai sair uma obra de arte dessas, assim. Se a gente fosse dar pantufas, eu daria 10 de cara aqui, porque é um clássico nascendo na sua frente. É impressionante. Pra quem não viu, como eu disse lá no começo, tá nos cinemas aí, mas se você já viu, o que você achou? Você gostou aqui do episódio? Gostou do filme? Não gostou do filme? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.